Olá a todos para mais um episódio do Viva Mulher. Nós teremos uma convidada mais que especial. Ela se chama Cristina Moretti. Ela é psicóloga. Ela tem uma abordagem em terapia cognitivo-comportamental. Ela é pós-graduada em psicoterapia, violência doméstica e psicoterapia para idosos. Ela faz atendimentos clínicos, presenciais e online e cuida de mulheres há mais de 40 anos, além de ser líder de mulheres na igreja onde congrega. Vem conhecê-la comigo? Cristina Moretti. Quem é essa mulher por trás dessa capa de super-heroína que cuida de muitas mulheres, que cuida de muitas pessoas? Quem é a Cristina? Bom, Mayra, para mim é uma honra, um prazer estar aqui, participando desse podcast. É uma oportunidade ímpar. E eu estou aqui para falar um pouquinho de mim, Então, vamos lá. Me casei muito nova, aos 19 anos. E daí o meu esposo já começou a pastorear. E eu fui cuidar de mulheres. E venho cuidando de mulheres esses anos todos, Que vai fazer 40 anos agora em janeiro. É muito tempo. É muito tempo. E, assim, a gente traz uma bagagem, uma experiência muito grande nos atendimentos, vivências, com as mulheres. E tenho também aprendido muito. E quando eu... Era um sonho de juventude, fazer a psicologia. E Deus me concedeu essa oportunidade de fazer aos 53 anos. Aos 53 anos, então, você falou, vou realizar o meu sonho. Vou realizar o meu sonho. Por que esse atraso em realizar o sonho? Porque eu me casei e tive logo meus 3 filhos. Eu sou mãe de 3 filhos, 4 netos, Graças a Deus. E eu abri mão de algumas coisas e priorizei os meus filhos. Você optou a maternidade? Optei a maternidade. Daí, com o passar dos anos, surgiu a oportunidade de eu fazer. Meu esposo me incentivou, meu genro também me incentivou. E fizemos o curso de psicologia. E fiquei muito feliz porque agregou muito conhecimento para a igreja, para trabalhar com as mulheres. Agregou muito. E, para mim, assim... Foi uma experiência também incrível, aos 53 anos, lidar com jovens na faculdade. É, assim, Eu imagino. Sabe? É uma coisa, assim, extraordinária. E, para mim, foi, assim, maravilhoso. Eu amei essa experiência. Foi bom você tocar nesse assunto, porque não é normal, assim, não seja normal, não é natural a pessoa aos 53 anos... se reinventar e falar, quero realizar a profissão de que eu tinha um sonho lá atrás. Apesar de que eu acho que você já praticava essa sua profissão mesmo, sem a sua graduação. E como foi... Eu queria que você aprofundasse um pouquinho mais quando você decidiu e foi para uma faculdade. Chegou na faculdade, você tem outras faixas etárias, você tem, às vezes, mais homens ou mais mulheres ou mais jovens, todos te acolheram, você se sentiu bem recebida. Como foi? Conta a experiência pra gente. Sim, eu fui muito bem recebida. Inclusive, eu fiz esse curso com o meu genro e minha sobrinha. Então, fomos 3 juntos, então um ajudou o outro. Foi, assim, um impulso, Perfeito. Eu achei que eu não ia dar conta. Fiquei, meu Deus, será que eu dou conta? Mas eu já me sentia uma psicóloga nata, entendeu? De tanto, assim, conversar com mulheres, ouvir a escuta ativa, o acolhimento, Isso daí foi trazendo para mim, assim, uma experiência. Uma validação. Uma validação, total, isso. Aí quando entrei na faculdade, eu não me senti perdida. Perfeito. Sabe? Não me senti acolhida, me senti abraçada pelos colegas todos, Inclusive pelo meu genro e pela minha sobrinha que me deram todo o apoio. Até o final, formamos juntos e foi muito legal. São quantos anos? 5 anos? 5 anos. 5 anos, não é 5 meses, 5 anos de muito estudo, dedicação. Eu tenho 2 anos de formada. Olha, e 40 anos aí de experiência, De experiência. Que legal. Olha, é muito interessante quando você me fala que você iniciou na igreja, certo? Isso. Eu vou até tocar nesse ponto. Você mais da velha guarda, você acha que a igreja ainda tinha um pouquinho de preconceito com a psicologia
algo até um pouco presente, assim, eu não sei, é o meu sentimento, assim, né? De que às vezes a igreja ainda tinha aquele preconceito com a psicologia, de achar que às vezes ela ia ferir ali o espiritual, ou o Sim. espiritual ia ferir ali, né, o emocional, e pelo contrário, nós somos feitos de corpo, alma e espírito, É verdade. né? O que você tem a dizer sobre isso? Você acha que a igreja hoje, ela já consegue entender o que é a psicologia e consegue aplicar também dentro dos seus princípios e conceitos, ou não, ainda assim, vocês ainda enfrentam uma barreira? Eu creio que hoje já essa barreira já foi quebrada. Eu creio que hoje caminha junto o espiritual com o emocional. É trabalhado junto, né? E com o passar dos anos, assim, as mentes vão se abrindo, né? E vai ficando mais fácil falar sobre o assunto. Antes tinha o dogma mesmo, aquele paradigma, sabe? De falar o meu psicólogo é Jesus, tal, e não querer a psicologia, né? E hoje a psicologia, ela é um remédio. Verdade. Né? É um tratamento importantíssimo que coaduna na logoterapia, junto, trabalhar o psicológico da pessoa, né? Verdade. Que está em vulnerabilidade. Isso é muito legal também, Cristina, porque eu acho que tudo se encaixa, né? Sim. A parte espiritual e ter uma pastora que cuida de mulheres, eu acho que tudo se encaixou. Ter uma pastora que cuida de mulheres, que tem essa parte espiritual bem alinhada e vem trazendo aí essa parte, né, mais emocional também, com a psicologia e tal. Cara, tudo vai se alinhar para um propósito maior, para salvar vidas, para direcionar vidas, né? É verdade. Acho que isso é muito importante. Isso é muito legal e, graças a Deus, estamos aí numa crescente, então. Vamos falar agora, Cristina, sobre o nosso tema mais relevante do Viva Mulher, né? Sim. O nosso tema, gente, é violência doméstica e reconstrução emocional. A gente ouve muito sobre casos, né? Eu acredito que, independente de ser na igreja ou não, na sociedade, a gente tem casos de violência doméstica, né? De maridos que agridem suas esposas ou que, né, chegam até, realmente, infelizmente, às vias de fato. A gente sabe que esse número é alarmante. Mas a pergunta que eu queria lhe fazer: como reconstruir emocionalmente uma mulher que passa por uma situação dessa? Né? Tanto na sua área de psicóloga, como pastora, o que você geralmente orienta para uma mulher que acabou de sofrer uma violência doméstica, né? Como ela vai reconstruir ali os seus cacos, né? Para poder realmente reconstruir o seu emocional? É uma situação assim bem complicada, né? Porque a mulher ela chega num estado crítico que você primeiramente tem que acolher, né? Fazer aquela escuta ativa, abraçar aquela mulher, né? Porque ela está sem julgamento, porque ela saber que tem um sigilo profissional, a ética, né? Em primeiro lugar, porque a psicologia a gente prima muito pela ética. Então, ela tem que se sentir segura no ambiente para ela poder se abrir e falar daquilo que ela está passando, né? E muitas mulheres desconhecem os tipos de violência. Acham que só a violência física, e tem a física, tem a psicológica, a sexual, a moral e a patrimonial. Então, são 5 tipos de violência bem, assim, frequente, né? Que as mulheres enfrentam e, às vezes, não sabem que está enfrentando. Verdade. E o que você diria para essas mulheres que, às vezes, elas sentem culpa? Né? Às vezes a palavra que a gente ouve sente culpa ou sente vergonha em pedir ajuda. O que você orientaria, como é que é, meu Deus? O que você pode dizer para as mulheres que sentem culpa, vergonha ou medo de pedir ajuda? Que elas não tenham medo de pedir ajuda, que elas tenham coragem, sejam mulheres corajosas, né? Porque o medo, ele paralisa. Né? O medo paralisa, a culpa te trava, né? E ela não tem culpa. Às vezes, por falta de um apoio familiar, de uma rede de apoio, né? Uma má orientação, não tem uma orientação de onde recorrer. Tem o Disque 180, tem a Secretaria da Saúde da Mulher, tem as UBS, né? Delegacias. Tem vários meios para a mulher recorrer e pedir socorro. Só que ela tem que ter coragem. Né? Deixar o medo de lado e ter coragem e procurar ajuda.
Porque, como eu disse, o medo paralisa. E ela só vai conseguir a ajuda se ela falar, né? Então, que ela procure uma ajuda psicológica, um terapeuta. Se não tiver condição, vai para o CRAS, tem vários meios aí que auxiliam a mulher, né? E a gente tem que orientar. E eu vejo também, uma coisa que eu vim pensando, né? Que tem muitos profissionais que não estão preparados para receber essas mulheres. Nas UBS, nos postos de saúde, sabe? A gente ainda enfrenta isso. Preparação. Eles tinham que ser preparados para essa área da violência. Porque a mulher chega lá tão fragilizada, tão, sabe, precisando de um apoio. E o pessoal é despreparado. Verdade. Sabe? Isso daí eu já venho pensando nisso tem tempo, né? Que a falta de preparo tem prejudicado muito a mulher. Ao atendimento. Porque ela chega lá, ela não tem aquela segurança para falar. Né? Ela vai se sentir julgada. Julgada. Ela vai sentir, né? Geralmente, as frases que a gente ouve, ela veio aqui, amanhã ela vai estar com ele de volta. Sim. Né? Geralmente a gente ouve a dependência emocional, a dependência financeira. Verdade. Tudo isso faz com que ela se submeta a conviver com o agressor. Inclusive, eu participo de uma palestra para agressores que... Olha que legal. Palestra para agressores. Para os agressores. O juiz, ele... Deixa eu falar do início, então, né? Não sei se Sim, corta esse pedacinho. Pode falar. Eu estagiei em 3 batalhões de polícia, né? Olha. No Novo Gama, na Cidade Ocidental e no Valparaíso. Mais dedicada a essa área para mulheres? Dedicada à violência doméstica, atendimento à violência doméstica. Você tem muita experiência, realmente. Daí que eu peguei uma bagagenzinha sobre esse assunto, né? Por causa dos atendimentos, muita coisa que eu vi, que eu presenciei, né, nos atendimentos, que me marcaram muito mesmo. E muitas mulheres sofridas. E o juiz, ele fez um decreto lá que todos os agressores que estavam sob medida protetiva passassem por esse curso. E esse curso, a gente aplicaria prova e tudo, né? Aplicava a prova no final para eles. E é um trabalho que tem que ser feito em conjunto, tanto com a vítima, que é atendida por nós, quanto aos agressores, que precisariam também de um atendimento psicológico. Sim. Porque o que leva um agressor também a praticar esse ato? Né? A vivência dele, a gente não sabe. Hoje eu ouço mais, Cristina, falar sobre esse tema. Porque a gente sempre ouviu, e sempre vai ouvir mais, claro, falar sobre a vítima. Isso. Mas das últimas visitas que a gente teve aqui, inclusive de psicólogas, elas falam exatamente sobre isso. Que não que a gente deixe de dar importância à vítima, mas também não deixe de olhar para o agressor e para ressocializar ele. Isso. Né? Para ensinar ele e demonstrar o porquê que ele está fazendo isso e como que ele pode... talvez se curar, não sei se a palavra é cura ou se a palavra é ressocialização, mas eu sou leiga nessa parte, mas estou ouvindo mais sobre isso, sobre essa questão dos agressores realmente serem ressocializados mesmo. Isso, porque é uma questão de conscientizá-los e mostrar para eles que até eles próprios desconhecem muita coisa sobre a agressão. Eles também pensam que é só agressão física. Que entende? Vários temas. Vários temas. É um assunto assim, muito profundo, né? Que se a gente for detalhar mesmo, é muita coisa. Mas, falando assim no superficial, esse trabalho feito com os agressores tem trazido muito resultado. Olha que legal. Tem. E tanto é que chegam a mudar de atitude, chegam a conquistar seus casamentos. Alguns sim, outros não. Às vezes, pelo menos, não vai fazer com outras mulheres. Isso, né? para não se repetir o ciclo, porque a violência é um ciclo. É um ciclo. É um ciclo vicioso. Você entende? Tem o período da lua de mel, que é o pedido de perdão ali, fica tudo bem, né? Mas daqui a pouco vem e faz de novo. E a mulher, por não ter uma condição financeira boa, como se manter, fatores, elas têm vários fatores que impedem a mulher de tomar uma atitude. Então, ela se recua, tem medo e paralisa. E nesse estágio, você me disse que você recebia muitos casos, né? Eu imagino que você recebia lá. Como que você filtrava isso para você não
não sei, né? Se envolver com a situação, com as vítimas. Eu fico imaginando, porque eu acho que essa profissão é uma profissão que você tem que fazer um detox diário, né? Isso, na mexe sua muito com mente, o no nosso seu emocional. coração, no seu espiritual. Tenho certeza que Deus lhe ajudou bastante. Mas o que você geralmente fazia e faz para você estar fazendo esse detox mesmo e você não estar realmente se envolvendo a ponto de sofrer, né, com aquelas vítimas? Inclusive, eu recebi essa pergunta essa semana de uma paciente. Olha. Ela me perguntou como eu fazia para filtrar o que eu recebia, né? Eu falei que tem hora que é difícil, mas a gente consegue, porque na hora a gente tem a empatia, você sente a dor do outro. A gente até chora, né? Porque a gente é de carne, humano, né? Um né? ser humano. Então, você sentir a dor do outro, você sofre com ele ali no momento que você está ouvindo, que você está escutando, né? Com a escuta ativa. Então, você está ali escutando, aquela mulher está se abrindo, falando do mais profundo dela, e você vai ali vivenciando aquilo, e aquilo traz uma dor, né? Mas eu sempre oro pelos meus pacientes. Oro antes de eu atender. Eu ia perguntar isso. A fé, ela pode ser uma ferramenta. Uma ferramenta. Isso mesmo. Olha, que legal. Pois eu oro antes e depois eles ficam nas minhas orações. Olha. Né? Para Deus cuidar daquela pessoa, orientar, dar direção, né? Coragem. Isso tudo a gente pede. E quando você sente a dor do outro, parece que... Nossa, parece que seu emocional, assim, fica muito abalado. Muito abalado. Mas passa, é na hora, entendeu? Depois você consegue absorver, fala, vamos tentar ajudar ali de uma forma bem... Achar a solução, né? Achar a solução. E, graças a Deus, assim, a gente tem ajudado bastante pessoas a saírem, né, desse ciclo, dessa violência, né? Perfeito, Cristina. Ainda nesse ponto... Porque às vezes a gente acha complicado você unir a espiritualidade, o autoconhecimento, a ciência, porque às vezes cada um bate na porta do outro, né? Como é que você faz isso? Para nenhum interferir, a fé não interferir o seu autoconhecimento não interferir na ciência. Como é que você faz esse jogo aí para segurar tudo? Mas no caso, para mim... Como psicóloga. Como psicóloga, como pastora, como mulher. Sim, é saber dividir, né? Saber filtrar e dividir. Porque tem casos que você já vai para a área da espiritualidade, ali a orientação, né, bíblica, incentivar a pessoa a orar, buscar mais a Deus, ter um relacionamento íntimo melhor com Deus, para poder se conhecer, né? E na área da psicologia também, o autocuidado, né? A autoestima, a gente tentar levantar a autoestima dessa mulher que está em vulnerabilidade, né? Que é muito importante. Porque, geralmente, quando elas estão em sofrimento, essas mulheres, elas se esquecem. Esquecem delas, entendeu? Então, já não se cuidam, já não tem ânimo para nada. Então, a terapia, ela faz com que essa mulher comece a se enxergar. Da mesma forma que a gente faz a escuta ativa com ela, ela começa a se escutar. Olha, que legal. Entendeu? Isso eu acho interessante, porque quando você escuta e você orienta, a pessoa começa a se escutar. Epa, eu estou precisando fazer isso. Nossa, eu estou precisando me cuidar mais, me dar mais atenção, entendeu? Então, é uma coisa assim que vai acender para ela. Ensina a se amar. Né? Então, dá para dividir o espiritual... Da ciência, do autoconhecimento, tudo dentro da sua linha direitinho ali, mas tudo se casa, é um conjunto. Perfeito, né? Cristina, perfeito. E isso é muito legal porque eu já entrevistei mulheres, inclusive a mulher que sofreu violência doméstica. Eu tenho um caso na minha família. Sim. A minha mãe sofreu violência doméstica por 11 anos, né? Uma violência emocional. Né? Não ia patrimonial, não ia física, mas emocional. E acaba afetando a família. A família. Afeta os filhos, afeta a família, né? Os irmãos, o pai, a mãe. E ela, às vezes, realmente se encontra ali perdida, né? Perde acha que perdeu o amor dos seus filhos, dos seus parentes e tudo. Mas, como essas mulheres, diariamente, podem fazer pequenas atitudes
para que elas venham sair desse grande problema? Porque a gente sempre fala, não é fazer uma grande atitude, é diário, né? É pequenininho, todo dia, diário. alguma coisinha. Eu queria que você desse, assim, um conselho para as mulheres do Viva Mulher e para as mulheres em si, né? O que elas podem fazer todos os dias para que elas possam realmente se livrar desse problema de violência doméstica, ou de baixa autoestima, ou de que às vezes realmente está perdida em si, às vezes não tem os seus sonhos, né, desapareceram. O que você tem para dizer para nós? Bom, a primeira coisa é a fé. Elas permanecerem tendo fé, né, que tudo vai se resolver e que, tendo fé, colocando Deus na frente, tudo vai acontecer. E se cuidar, pensar mais em si, se amar, mas se colocar mais em primeiro lugar, aprender a dizer não, porque muitas mulheres sofrem por tudo dizer sim. Então tem hora que a gente tem que dizer também, não, né? Não é importante, né? Acho interessante isso, porque tem mulheres que têm dificuldade de dizer não, né? E, como você falou, pequenas coisas, né? Então, um nãozinho de vez em quando vai ajudar, né? Buscar mais a Deus, ler a palavra, orar, ter uma intimidade maior com Deus, entendeu? São pequenas coisas que vai ali ajustando e contribuindo para a melhora, né, no relacionamento. Então, são mudanças de atitude que é diária. Como fala, né? Matar um leão por dia. Matar um leão por dia. Então, é todo dia ali cultivando alguma coisa que vai trazer o bem-estar para ela. Né, como uma caminhada ao ar livre, uma conversa com uma amiga. Sabe, eu falo que é tão importante tomar um café com uma pessoa, você conversar com uma amiga. Né? Às vezes o marido não deixa, então tenta ali dentro de casa fazer alguma coisa que te traga alegria. Né? E, de alguma forma, vai surgir algo que vai deixar a pessoa bem. Acender e florescer. E tudo depende de cada um, é a subjetividade de cada um. Né? Cada mulher tem a sua subjetividade. E nessa subjetividade, ela se reinventa, ela se encontra. Né? E eu acho isso muito importante. Ninguém é igual a ninguém. Perfeito. Né? Uma atitude que eu possa estar tomando, outra vai tomar diferente. E vai surgir o mesmo efeito. Só que é a forma de cada um lidar com a situação. Então, é isso que eu falo, que a forma de você lidar com a situação influencia muito. Verdade. Né, nas atitudes. Perfeito. Ana Cristina. Tereza Cristina, eu já estou errando o nome dela. Cristina Moretti. O que você tem aí de expectativa para o futuro, na sua área profissional, na sua área pessoal? O que você tem aí para... Qual é o spoiler que você tem para nos contar aí sobre seus sonhos futuros? O que você tem aí? Montar um consultório, será? Você já tem um presencial e online? Eu tenho online e faço alguns atendimentos na igreja. Na igreja. Sim. Mas talvez um consultório presencial, alguma coisa assim mais fixa. Pois é. O que você tem para nós aí? Ainda não pensei num consultório. Mas eu tenho meus pacientes que eu já atendo online. E super funciona online, né? Super funciona, é maravilhoso. Eu tenho várias amigas, inclusive, que... Ai, amiga, eu tenho que ir ali agora para mim. Eu falei, tá. E ela vai ali na sala de reunião e faz a sua consulta e volta. Você sabe que eu já fiz um teste legal. E o online parece que a pessoa se abre mais do que o presencial. Eu percebi isso, entendeu? E... Inclusive, pessoas de outros estados procuram a gente, né? Então, a gente vem fazendo esse trabalho. E como eu tô com 59, ano que vem você sentar. Sério? Sim. Gente. Eu pretendo continuar atendendo online, mas eu não quero uma coisa que me prenda tanto, porque eu tenho um ministério na igreja. Sim. Né, com mulheres. E ele também faz, né? Agrega. Agrega. Né, agrega. Então, o meu intuito é continuar com palestras, que eu palestro também. Olha que legal. Sobre saúde mental, vários temas para mulheres, né? Então, geralmente, eu sou convidada para dar as palestras e eu vou com muito prazer, né? E é isso que está no meu coração, é palestrar, atender meus pacientes online. E cuidar das mulheres da igreja. E cuidar das mulheres da igreja. Esse é o meu plano, né? Vocação, não sei se é isso que Deus quer para mim, mas é o que está no meu coração no feliz, momento. Né? Eu tô feliz. Eu acho que é uma grande vocação.
Porque às vezes é simples falar, ela cuida de mulheres. Mas, gente, é bem complexo cuidar de mulheres, né? Não é fácil. O ser feminino é complexo. Entender, né, o ser feminino. Verdade. Olha, eu, assim, estou muito feliz de tê-la aqui, falar um pouquinho sobre esse assunto que é uma pauta ruim, por ser um motivo ruim, mas é tão bom terem pessoas, né, que estão realmente se dedicando às suas profissões, inclusive direcionada a solucionar esse problema, né, que o Viva Mulher traz também, que é a violência doméstica ou o empoderamento feminino. E eu fico muito feliz, um pouquinho que eu estive aqui com você, eu percebo que a senhora é uma mulher de fé. Simples. É a palavra que define Cristina Moretti. É uma mulher de fé. Né? É uma mulher que traz fé, simplicidade nas palavras e que só veio para agregar no mundo. Né? Então, assim, a gente está muito feliz. O Viva Mulher agradece, né, pela sua presença aqui. Eu gostaria muito que a senhora desse uma última frase, né, para as nossas mulheres do Viva Mulher, para deixar aqui registrado. Mas antes disso, eu gostaria que você falasse as 3 mulheres que te inspiram. 3 que me inspiram? Quais as 3 mulheres que mais inspiram a Cristina Moretti? Bom, minha mãe é uma mulher que me inspira, né? A mãe é sagrada. Minha mãe sempre soube dar bons ensinamentos, né? Criar a gente ali nos caminhos do Senhor, direcionar muita coisa. E minha filha também. Minha filha é minha amiga, né? Você tem uma filha mulher? Eu tenho uma filha com 39 anos. Olha. E a minha filha, eu falo para ela, Raquel, você é minha psicóloga. A gente precisa, né? A psicóloga também precisa de uma psicóloga. E filha, né? Filha é amiga, né? Minha filha é minha amiga. E eu me considero também amiga dela. Então, a gente é muito unida, né? Então, é uma mulher que me inspira, é minha filha, a pastora Raquel. Perfeito. É enfermeira também, trabalha, faz muita coisa para o Senhor, né? E também para mulheres. E para mulheres. E mais uma que me inspira? Uma. Então, vamos uma da Bíblia? Vamos lá. Maria, mãe de Jesus, né? Maria, olha que legal. Foi corajosa, humilde, né? E as mulheres de hoje, elas precisam de coragem. Né? A palavra que define hoje esse assunto de violência doméstica, para mim, hoje, é coragem. Olha, eu posso te pedir para repetir. Coragem. Gente, a palavra que a Cristina Moretti diz que define o assunto de violência doméstica é coragem. Coragem. Muito forte. Seja forte e corajoso. Josué, né? Perfeito. Então, que as mulheres sejam fortes, corajosas e lute por aquilo que elas querem, né? Que elas almejam, porque nunca é tarde para sonhar. Para sonhar, para realizar, para fazer acontecer, né? Nunca é tarde. Então, que essas mulheres que estão me ouvindo, né, possam ter coragem, ter ânimo e pedir a Deus força, fé para prosseguir, né? Porque não é fácil, você que sofre com violência doméstica, mas pensa numa coisa, você vai conseguir. Você é lutadora, batalhadora e você vai conseguir. Amém. Cristina Moretti, fale pra gente como as nossas mulheres que estão nos assistindo no YouTube, no Instagram, podem te encontrar. Tem uma rede social que elas podem profissional, que possa te encontrar? Tem algum site? O que você tem aí para nos dar? Sim, por enquanto eu tenho o Instagram, né? Que é o @psicristina_moretti. E é por lá que eu tenho meus contatos para atendimento. Perfeito. Online. Tenho meus vídeos, minhas coisas, tudo tá lá. Perfeito. Agora vai ter mais takes aí do Viva Mulher lá. Só vai agregar, sobre, né? Vai ser bênção. Então, mulheres do Viva Mulher, siga a nossa psicóloga Cristina Moretti. Marquem seus atendimentos, peçam ajuda e tenham coragem. Né? Eu quero encerrar esse episódio do Viva Mulher. Ele vai na íntegra para vocês e nós teremos também cortes no Instagram do Viva Mulher, no Instagram da nossa psicóloga Cristina Moretti. E sigam a gente, curtam, compartilhem, falem sobre o assunto. Vamos realmente encher as redes sociais de coisas boas
né? Para que a gente possa realmente combater, infelizmente, os nossos índices, que ainda, infelizmente, são alarmantes. Né, Cristina? O Brasil está em 7º lugar, né? Está em 7º? No índice de violência. Caramba. Então, assim, eu quero agradecer a todos, quero agradecer você. E sigam a gente. E vai ter perfil, hein? Cristina Moretti. Vai ter perfil no Viva Mulher para ela contar um pouquinho da história dela. Rapidinho. Uns spoilers da história dela. O povo gosta, né, de história dos outros. Então é isso. Muito obrigada. Foi um prazer recebê-la. Espero tê-la mais vezes aqui para falar sobre outros assuntos. E também no nosso grande evento de encerramento que a gente vai ter ano que vem. Sim. A gente vai trazer várias mulheres para a gente falar sobre o assunto. E é isso, galera. Um beijo. Tchau, tchau.